Olá, essa semana eu quero trazer para vocês um conto do Júlio Cortázar, que do início do século XX, é um realismo fantástico e esse passa na Argentina, em Buenos Aires. É um conto extremamente interessante que vocês encontram no Google, é esse daqui, A Casa Tomada, e é curto, são praticamente quatro páginas, e fala também de um excesso de algum sentimento, como eu falei no conto passado de Tolstói, entre ambição e ganância, e hoje nós vamos abordar o tema do evitar, do deixar para lá, né, do medo, quando em excesso, tá bom? O conto é narrado pelo narrador, que não fala o seu nome, que diz que não tem importância alguma, e da sua irmã Irene. É um conto que fala de um casal, dele e dela, morando em uma casa que foi herdada pelos avós e que vivem com o dinheiro que vem dessa herança familiar. É uma vida muito restrita, muito sistemática, eles vivem de uma forma muito restrita mesmo, de uma restrição profunda quanto ao que faz, pouco sai, ele fica mais lendo, ela fica mais fazendo o seu crochê. E é uma casa imensa, tem mais de 8 cômodos, e eles estão ali, vivendo a vidinha deles, ali adaptados, acomodados, e de repente, um certo dia, eles escutam um barulho, um ruído, um tipo de um murmúrio que vem da ala dos fundos da casa. E o narrador e a irmã ficam extremamente angustiados com aquilo, com medo. Ele corre imediatamente e fecha a porta do corredor que dá para esses fundos da casa, e é uma porta de carvalho muito pesada. Ele fecha com o ferrolho e se afastam. E o interessante é que eles não buscam conhecer a causa, de onde provém aquele ruído, aquele murmúrio que eles percebem como se fosse murmúrio de pessoas. Eles simplesmente fecham a porta e esquecem que aquele lado da casa existe. Com isso, eles vão tentando se acomodar num lugar menor, perdem muitas coisas que deixaram do outro lado da casa, do outro lado da porta, e vão tentando viver com menos e não se fazem perguntas, não buscam uma solução, um entendimento para aquilo. Bom, eles vão se adaptando àquela nova vida, naquele lugar mais restrito, e de repente também, num certo dia, novamente o murmúrio, novamente o barulho na cozinha e no banheiro. Eles ficam desesperados, o narrador puxa a irmã Irene pelos braços e sai a toda para o meio da rua, lá fora. E ele só tem tempo de fechar a porta da frente e jogar a chave no bueiro. Esse é o conto, A Casa Tomada. Tem algumas interpretações, algumas chaves de interpretação que fala sobre um período que a Argentina passava do peronismo e que Júlio Cortázar pode ter se baseado e querendo falar dessa parte política. Mas pela chave da psicologia, nós entendemos a casa tomada como uma metáfora da nossa vida interior, né? De como nós vivemos conosco mesmo, com as nossas preocupações, com os nossos desejos, e muitas vezes acontece de sermos tomados por uma ansiedade, por um medo, por uma angústia, e a resposta é fugir, eu não quero saber.
Então, um mecanismo de defesa muito primitivo, que é a negação, que é o auto-engano. Não, eu não vou procurar, porque quem procura acha, vê lá, isso está tudo bem, foi só um momento, passou, eu me angustiei, mas já passou, nossa, eu estou bem, minha vida é ótima, eu estou dando conta da vida, e evita, então, pensar o que pode estar desacomodando, o que pode estar te amedrontando, te ameaçando. Mas a possibilidade de ir em busca desse conhecimento, de buscar por um entendimento, é tão difícil porque envolve medo, medo de mexer, medo de encontrar um fantasma dentro de si mesmo, que as pessoas sofrem, e sofrem por anos, a angústia, a ansiedade do viver consigo mesmo. Então procuram se distrair. Até que um dia se sentem totalmente empobrecidas, né? Porque abriram mão de muitas coisas que lhes eram importantes, né? Quantas pessoas abrem mão porque de desejos, de necessidades, de projetos de vida, porque tem medo de mexer e aí vai melar, ou aí vai... Eu não sei se eu vou dar conta, então eu prefiro viver com os meus problemas sem tocar, sem colocar a mão. E a consequência é muito triste, porque vamos somatizando, vamos tendo uma série de conflitos, de recursos que o próprio corpo às vezes vai falando, gritando mais alto, né? E vem aí um viver muito empobrecido, pouco criativo, e achando, e o auto-engano está em acharmos que estamos numa zona de conforto, que é melhor assim, é melhor assim. Então, esse conto, ele nos provoca a pensar como estamos nos relacionando com quem é o invasor em nossa vida. Será que fazemos como os protagonistas dessa história, que preferem fechar a porta, trancar e de repente saírem, né? Não terem mais nada, deixaram tudo para trás para uma falsa segurança, por não querer olhar, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, como que nós fazemos isso com o nosso mundo interno, com as nossas emoções, com nossos sentimentos? Quanto negativismo, né? Esse mecanismo de defesa tão primitivo que é a negação. Não, eu tenho nada, estou ótimo. Eles falam que eu preciso disso. Não, eu estou ótimo. Então, existe. Vamos tomar cuidado com esses auto-enganos que pode acontecer conosco e nós acreditarmos que estamos bem e, como resposta, uma passividade, a não busca de uma solução para aquilo, do não conhecimento, uma ausência de luta, porque o medo faz isso, faz uma paralisação, né? Então nós temos uma ausência de iniciativas, de querer fazer perguntas, entender, e um empobrecimento cada vez maior de nós e da nossa vida. Fica aqui a dica, leiam, que vocês vão gostar muito e vai servir para uma reflexão pessoal, o conto A Casa Tomada, de Julio Cortázar. Tá bom? Tchau!